Bom dia, pessoal. Então, começando aqui mais um webinar da SIC. Hoje vamos falar sobre sensores de vazão e monitoramento remoto. Eu sou o Rafael Silva. Eu já fiz alguns webinars desde o ano passado, né? Sou responsável aqui por algumas linhas de produto. Uma delas é o que a gente vai falar aqui hoje sobre monitoramento remoto, né? A parte de digital dentro, né, dos sensores de vazão. Eu estou aqui hoje com um colega meu aqui, a gente vai fazer uma dupla hoje, vai ser bem interessante, com o Polan e o Luiz está aqui auxiliando a gente na parte do chat, todas as dúvidas e todas as questões que ficarão no chat, ele vai suportar ali, e no final a gente abre para responder todas essas perguntas e dúvidas e por aí vai, tá bom? Deixo a palavra aqui com o Polan, para ele se apresentar, e aí a gente iniciar aqui nosso webinar de hoje. Bom dia, pessoal. Meu nome é Polan, como o Rafael já me apresentou, né? Sou responsável aí pela linha de instrumentação na SIC, né? Toda a parte aí de sensores de vazão, nível, temperatura. Então, vai ser um bom foco aí que a gente vai abordar hoje, né? Com um sensor específico, né? Para medição de vazão, tá? E também a linha de medição, né? Os indutivos, capacitivos, né? Que a gente trabalha também dentro do portfólio, tá? Olá, pessoal. Vamos iniciar a apresentação. Pessoal, rapidamente aqui só para a gente passar um overview, né? Nós vamos falar sobre o FTMG. Teremos uma introdução, vamos falar um pouquinho da tecnologia do produto, suas características, benefícios e requisitos de instalação e depois a parte do Monitoring Box. Eu diria assim a grande novidade aí que compõe toda a nossa estrutura em termos aí de software, principalmente aplicação digital, controle de dados e também na sequência, mostrar para vocês um acesso remoto, tá, que a gente tem com a Alemanha, mostrando aí todas as características do equipamento com relação à parte de acessibilidade, principalmente de forma remota, né, que isso é um ponto bem interessante para a gente destacar. Falar um pouco de aplicações e depois, no finalzinho, a gente vai ter um hands-on, né, uma parte prática, a gente vai ter condições de mostrar para vocês em tempo real aí, a aplicação com FTMG e Monitoring Box, tá? Pessoal, fazendo a introdução aí do FTMG para vocês, quem não conhece, né, um sensor de vazão para medição de alguns gases, tá? Especificamente, são gases que não são gases aí inflamáveis, digamos assim, né? Não corrosivos, né? São gases específicos que a gente tem curvas preparadas dentro do sensor, tá? Então, principalmente ar comprimido, que é o grande foco hoje, né? Que a gente tem nas indústrias, né? O controle de eficiência energética, controle de vazamentos, né? Toda a parte que envolve, né, o consumo de ar comprimido na indústria, tá? Mas nós temos também outras possibilidades bem interessantes aí do FTMG com relação a curvas de controle, né, de gás carbônico, né, o CO2, nitrogênio, argônio e hélio, tá? Então, é um equipamento bem completo que disponibiliza aí várias opções aí de trabalhos na indústria, tá? Então, onde a gente imagina um controle de medição de vazão, a gente imagina o FTMG para sensores específicos aí de controle de vazão de gases, né? Só que, logicamente, tem muito mais tecnologia embarcada no sensor, tá? Então, nós temos aí um sensor que possibilita o controle também de temperatura do gás, da mesma forma, pressão, que eu já vou explicar para vocês o porquê está embarcado o controle de pressão no mesmo sensor, tá? E outros parâmetros aí que também fazem parte aí da medição juntamente com a temperatura, né, que é a base dele, tá? Então acaba se tornando um sensor multiparâmetros e possibilita facilidade na instalação, né, onde a gente tem baixíssima perda de carga no processo, possibilitando aí uma simples instalação e não atrapalhar o processo, principalmente quando a gente imagina a questão de perda de carga, tá? Então, a gente vai falar depois, na sequência, as tecnologias que a gente tem agregadas aí junto com o sensor,
tá? Que a gente vai mostrar na sequência também as variantes de sensores com, por exemplo, a IO-Link, com a Ethernet, o que a gente tem embarcado em cada opção de variação dos sensores. Agora vou mostrar um vídeo para vocês, pessoal, In que factory mostra um pouquinho a automation, tecnologia do compressed sensor. air is the most expensive form of energy. Energy efficiency and energy transparency are therefore playing an increasingly important role. Track down leaks in the compressed air system and uncover savings potentials. SICK has the right solution with the FTMG thermal flow sensor. The FTMG detects pressure, flow, and temperature, and makes additional sensors unnecessary. This makes it possible for the multifunctional sensor to measure the 8 parameters: flow velocity, energy, volume flow, total volume, mass flow, total mass, pressure, and temperature in only one device. This combination delivers a comprehensive overview of the status of the compressed air lines. The FTMG is perfectly suited for transparent compressed air consumption measurement in accordance with DIN EN ISO 50001, industry or Ethernet variant. The FTMG is available with 2 different connections. The industrial variant transmits all measurement data to the PLC via IO-Link or through the switching or analog outputs. Frequency and pulse outputs are also available. The Ethernet variant, equipped with Power over Ethernet, features an integrated web server which enables easy connection to a computer, tablet, or smartphone. MQTT and OPC-UA are the integrated communication interfaces for optimal cloud connectivity. Intelligent sensor. Data is processed directly in the sensor thanks to decentralized computing power. The integrated data monitoring function saves the measurement data of the last 7 days. The statistical evaluations visualize peak values or changes in the energy consumption. This allows for an efficient retroactive search for leaks in pneumatic systems at any time. Industry 4.0 ready. The FTMG can transmit data directly into the cloud. The integrated web server can be used to access the sensor via the network. This makes it possible to analyze consumption and plan maintenance intervals, regardless of the location. That's why the FTMG is so well suited for condition monitoring and predictive maintenance. It can increase system reliability, flexible installation in all directions. The compact dimensions of the sensor make it possible to install it where space is tight. Plug and play. The sensor only needs a cable for connection and starts up without having to be calibrated. OLED display with plain text display. The intuitive operation saves time and effort during commissioning. The FTMG is a real multi-talent when it comes to the efficient use of compressed air-operated machines and pneumatic systems. The FTMG from SICK is the intelligent flow sensor with leak detection. You can get product service, information, and consultation at www.sick.com/FTMG. Pessoal, só para a gente finalizar a parte do vídeo, tem um QR Code aqui do lado. Quem quiser acessar, tem um link direto aí, caso consiga, tenha interesse, tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho da tecnologia do produto, né? Nós já vimos o vídeo aí, que dá um apanhado geral, né? Mas vamos entrar um pouquinho mais a fundo aqui na parte de tecnologia, tá? Então, falando do princípio de funcionamento, tá? Nosso FTMG trabalha base no princípio calorimétrico, também conhecido como anemometria a temperatura constante, CTA, tá? É um sensor que mede o efeito do resfriamento do gás que flui sobre a sonda previamente aquecida. Então, o que significa isso, pessoal? A sonda, onde está alojado o sensor, ela tem 2 sensores, tá? Essa sonda possui 2 sensores, onde o T1 é o sensor que mede a temperatura do gás, então, logicamente, o gás não é constante a temperatura. A gente tem variação de temperaturas baixas, altas, então a gente tem uma variação gama de faixa de range de temperatura para ser trabalhada,
tá? Então, o sensor, primeiramente, ele mede a temperatura do gás, então pode ser o ar comprimido, um gás carbônico, um hélio, tá? Então, ele vai se adequar à temperatura do meio, que seria o gás propriamente dito, né? Então, o T1 mede a temperatura do gás, consequentemente, aí o T2, se necessário, logicamente, ele gera um aquecimento, tá? Por que eu falo necessário? Porque eu posso estar com uma temperatura mais fria, tá? Então, é uma sonda que ela não tem um poder de resfriamento. Ela se adapta naturalmente aí à temperatura mais baixa. Agora, quando precisa ser aquecida, T2 vai aquecer justamente a uma temperatura levemente superior ao T1. Então, se o T1, por exemplo, mediu 30 graus, ele vai medir um pouquinho acima disso, né? Vai ajustar um pouquinho acima disso para manter sempre o delta constante. O que seria esse delta constante? Manter sempre a temperatura constante entre T1 e T2, esperando que tenha o que, pessoal? Variação de fluxo. Tá? Então, se o fluxo está parado, a temperatura vai ficar constante, sem variação. Conforme eu tenho fluxo, esse fluxo começa a aumentar a velocidade, né? Eu tenho uma dispersão térmica. Tá? Então, naturalmente, o T1 vai sentir isso, né? E o T2 vai ser ajustado para justamente manter o delta sempre constante. Tá? E, logicamente, a eletrônica percebe isso através da energia que é utilizada para gerar essa constância ΔT. Tá? Então, é justamente o que a eletrônica monitora em termos de hardware e software. Tá? Então, é justamente daí que ele tira a variação de vazão, de velocidade, entre outros recursos que a gente vai mostrar na sequência. Tá? Essa é uma parte um pouco mais complexa, mas eu acredito que tenha deixado claro. Ficou alguma dúvida, vocês podem deixar no final da apresentação. Tá? Na sequência, vou mostrar um pouco as características, né, do invólucro, aí, da parte sensora, né, um pouquinho a visão por dentro do sensor. Então, vocês podem observar aí que a gente tem a parte de conexão elétrica tradicional M12 8 pinos ou M12 5 pinos, dependendo da variação que chamamos aí industrial ou Ethernet, né? Depois, o que chama bastante atenção a parte do visor, o LED, né? Um display colorido, né? Que é bem interessante por questão visual, controle, que é um sensor que traz muitos recursos, né? Muita tecnologia agregada. Então, o visor, né? O display colorido é algo que chama bastante atenção e facilita a parte operacional. O acesso por 4 botões, que facilita também a interação do equipamento, né? Então, logicamente, se eu preciso acessar remotamente o sensor, eu tenho acesso aos botões, mas ao mesmo tempo eu posso acessar via IO-Link, que é o que a gente vai mostrar depois no final no hands-on para vocês. Temos na parte interna o orifício de respiro, isso para quem trabalha com sensores de pressão é bem comum. Tá? Então aqui a gente tem essa necessidade juntamente com a porta de pressão, que é justamente o nosso sensor de pressão ali dentro da sonda. Tá? Então, na verdade, os gases, nós já falamos algumas, né, opções, que é o ar comprimido, CO2, hélio, nitrogênio, eles são compressíveis. Tá? Então, a gente precisa primeiramente compensar. Tá? Então, a gente precisa primeiramente compensar essa questão dos gases, né? Por a pressão. Só um instantinho, pessoal. Tô dando retorno no meu áudio. Bom, pessoal, vamos lá. Tô tendo um probleminha aqui de retorno, mas vamos continuar. Com relação à porta de pressão, como eu já expliquei para vocês, é justamente a autocompensação, um autoajuste devido aos gases compressíveis. E isso ajuda, logicamente, a parte com mais eficiência, com mais precisão. Mas, logicamente, nós temos essa condição disponível dentro do sensor, portanto, é possível ter essa função de controle de processo também. Então, já tem um sensor 2 em 1. Aí, eu tenho essa possibilidade de usar dois canais analógicos, disponibilizar tudo via IO-Link na internet. Agora, lembre o seguinte, é um sensor calorimétrico, eu expliquei para vocês anteriormente. O sensor calorimétrico usa a temperatura como base, porque também não disponibiliza um controle de processo, mais uma variável, sensor com mais uma variável disponível para controle de processo.
Vocês vão ver no final, pessoal, quando entrarmos, principalmente monitoring box, que o mais importante de tudo é controle de dados. Se eu tenho acesso aos dados, multiparâmetros como maior vai ser o meu controle, maior vai ser a minha eficiência na produção, principalmente corrigir problemas e deixar o processo cada vez mais eficiente. Quanto mais dados sendo controlados, melhor vai ficar a minha performance. Pessoal, aqui são mais detalhes do material, né? Falando aqui no spray, o material, né, que é um plástico especial, nós temos um biton junto com o ABS, né, então são especiais assim, né? E fora a parte de aço inox da sonda e a ponte do alumínio, e a parte da carcaça, onde a gente tem a conexão mecânica. Pessoal, peço desculpa aí pelo problema técnico, mas estamos seguindo aqui. Essa é uma parte importante com relação ao FTMG, são as variações que nós temos da parte mecânica, propriamente dita, né? Ou seja, o diâmetro que a gente tem de conexões de processo. É o DN15, 20, 25, que é justamente os de baixo diâmetro, né? As bitolas menores, meia polegada, 3/4 e 1. E depois nós temos variações maiores, vocês estão vendo que já tem a instalação dentro do tubo, tá? Que caracteriza justamente aplicações em diâmetros maiores. 1,5 polegadas e 2 polegadas. Tá? Então, logicamente, são direcionados para posições diferentes na minha linha de produção. Tá? Então, logicamente, aqui eu tenho alta vazão e os menores baixa vazão. Isso impacta até uma eventual especificação para, por exemplo, detecção de baixa vazão com relação a detectar vazamentos. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa imaginar na composição da topologia, principalmente instalar o sensor certo no local adequado. Como eu já havia comentado, né, as variações maiores, que já vem com um trecho em tubo pré-fixado, nós temos aqui justamente a direção para aplicações em rede primária. O que seria a rede primária? Seria justamente próximos compressores, onde a gente tem o fornecimento para as linhas que são ramificadas aí para as máquinas, né? Então, ou seja, teria o controle do que está sendo fornecido para a linha em geral principal, tá? Chamamos de linha primária. Consequentemente, os de diâmetros menores são aplicados no final de linha, nas máquinas individuais, onde eu teria controle propriamente dito de consumo, de vazamento, fazendo uma composição com o que está saindo lá do compressor. Então, fazendo aí uma malha fechada de todo o processo de fornecimento. E dando condições aí de tratamento de dados, como já havia comentado com vocês. Aqui alguns exemplos, né, de fotos de aplicações, né? Então nós temos aqui os sensores de baixo diâmetro, já direcionados para cada máquina, então, ou seja, lembrando que a gente está com a linha de chegada na estrutura da máquina. Então, logicamente, ali na máquina eu posso ter muitas ramificações de ar comprimido, vários dispositivos, válvulas, né, entre outros sensores que utilizam o ar comprimido. Então, a topologia ideal, digamos assim, de instalação e de controle seria, logicamente, o FTMG na entrada e depois na máquina, pelo menos os sensores de pressão, que seriam os nossos, por exemplo, PAC 50. Então, faria mais um controle associado. Então, apesar de eu ter pressão no FTMG, é importantíssimo ter o controle de pressão nos extremos, nas ramificações, compondo aí uma condição mais completa de controle em diversos pontos da máquina. Lembrando que é um sensor de vazão, pessoal, então para quem já trabalhou com sensores de vazão de fluidos, né, de líquidos, a condição é a mesma, pessoal. Então a gente tem que respeitar algumas premissas. Né? As premissas são importantes para a gente garantir a eficiência do sensor. É um sensor que depende do fluxo, né, da velocidade, de forma eficiente. Tá? Então, para a gente garantir que o sensor de vazão funcione corretamente, a gente precisa que tenha o fluxo laminar. Poxa, qual a segunda opção? O fluxo turbulento, que geralmente é gerado por reduções de linha, né, por bombeamento, por válvulas, curvas, que alguns exemplos que são dados aqui ao lado direito. Então, para a gente garantir isso, pessoal, a gente tem que respeitar algumas condições de trechos lineares, condição de mesmo diâmetro. Então, para isso,
é fornecido acessórios, né? Então, nós já temos acessórios prontos para a linha de baixo diâmetro, que é 0,5 polegada, 3/4 e 1 polegada. Então, nós temos esses acessórios prontos para justamente evitar erros de instalação, considerando essa questão do fluxo, do ideal laminar. Tá? Então, acessórios que, independente do que a gente tem aqui na entrada ou na saída, se é uma redução de linha, se é uma válvula, enfim, a gente está garantindo que aqui no sensor eu vou ter o fluxo laminar e vou ter toda a eficiência possível do meu sensor. Alguns acessórios, então, logicamente, que eu já havia comentado com vocês. Então, para cada variante de menor diâmetro, né, 0,5, 3/4 e 1 polegada, nós temos acessórios prontos para o sensor. Um trecho maior, logicamente, na entrada, e o trecho menor na saída. Temos também toda a parte de cabeamentos, o que envolve aí também as fontes, os nossos SIGs, né? SIG 200, SIG 100 também, SIG 350 e todos os outros da família. Nós temos também o C-Link, que auxilia bastante, inclusive nós temos ligados hoje aqui para o hands-on, que auxilia justamente a interface, conexão com o sensor e as sopas, que facilita muito a interação, configuração e testes do sensor. Né? Então, isso auxilia bastante no dia a dia. E a parte, né, também de fonte PoE, que nós temos para a versão Ethernet, cabeamentos, então, um conjunto completo de acessórios para cada variante. Falando um pouquinho, né, como já havia comentado, a parte de curvas, né, que eu já havia comentado, as opções são facilmente selecionáveis, tanto via display como via IO-Link, por exemplo, né? E multiparâmetros, pessoal, como a gente já havia comentado, é um sensor que possibilita não somente temperatura, pressão e vazão, como a gente já havia comentado, que é a base dele, mas também ele possibilita o controle de velocidade, né, sendo editável isso, vazão volumétrica, fluxo de massa, cálculo, né, medição de energia, tudo que está sendo totalizado, pessoal. Então, lá, total de volume, total de massa, né? A própria vazão volumétrica, velocidade, variáveis de temperatura, pressão, energia. Então, é um sensor que é muito carregado de informação. O que eu quero acessar depende, logicamente, de cada projeto, de cada condição ali de automação que a gente está prevendo no projeto. Então, logicamente, a gente tem acesso de forma inteligente também no próprio display, que a gente vai ver na sequência. Antes de mostrar o display para vocês, pessoal, eu gostaria de focar bastante nessa parte, que eu diria uma das mais importantes para a gente especificar corretamente o sensor para cada projeto. Então, como eu já comentei, são 5 variações e nós temos, logicamente, variação de range para cada diâmetro de sensor. Então, logicamente, o menor, que é o DN15, nós temos uma faixa aí de aproximadamente 5,3 até 1.590 litros por minuto. E por que está dividido aqui, pessoal? É um exemplo bem interessante que isso muda, logicamente, de sensor para sensor. Então, é dividido justamente para a gente trabalhar dentro de uma faixa de precisão mais assertiva. Então, a faixa padrão vai até 1.060, a maioria trabalha dentro dessa faixa, nós conseguimos aí uma precisão muito bacana dentro dessa faixa. Na faixa ampliada, aí a gente já trabalha com uma outra precisão um pouco acima. Tá? Então, logicamente, aí depende, para ficar claro, né? Dependendo da faixa escolhida, a faixa necessária para cada situação, a gente tem que adotar aí uma precisão diferente. Tá? Então, logicamente, conforme a gente vai aumentando o diâmetro na bitola da parte sensora, isso vai caracterizar, logicamente, uma necessidade de controle de mais alta vazão. Né? Então, logicamente, eu ganho escala em alta, porém, eu perco precisão em baixa. Isso é natural. Por isso, é da importância da gente escolher o sensor certo para cada aplicação. E conforme a gente vai subindo, é a mesma coisa. Perco em baixa, mas ganho em alta. Tá? Então, por isso, a gente precisa realmente fazer um bom estudo para cada projeto, onde escolher o sensor corretamente. Falando um pouquinho agora do display, né? Então a gente já trabalha agora com display mais sofisticado, é um display OLED, tá? Então por esse motivo a gente tem um protetor de tela, que alguns já me perguntaram, como as televisões que nós temos hoje em dia em OLED, né? Então existe a necessidade desse protetor de tela. Então de um tempo, por exemplo, passou alguns minutos ocioso, né, sem ninguém interagir com o sensor, ele entra nessa tela de proteção, é natural. Tá? Mas nós temos aí um sensor, né, um display colorido,
né, com possibilidade de escolha de várias telas facilmente acessíveis, né? Então, por exemplo, a primeira tela eu posso escolher vazão e pressão. Na segunda, eu posso escolher energia e temperatura, o totalizado. Então, isso é por escolha, pessoal. O que eu quero visualizar em cada tela que é facilmente acessível, tá? Posso estar lá com o operador do lado da máquina e eu quero ter esse acesso rápido a cada tela de forma facilmente configurável. Ponto importante, display pode ser girado em passos de 90 graus. Dependendo de como fica o sensor instalado na máquina, eu posso virar o display para deixar, logicamente, mais acessível para um melhor controle. Eu posso configurar, como já havia comentado com vocês, né, até 2 linhas, né, e ao mesmo tempo estou tendo controle também do gráfico, pessoal, que eu ia falar na sequência. Então, na escala em bar, por exemplo, eu tenho um gráfico variando o tempo inteiro, como uma condição de registro, né, de dados. Tá? Eu consigo, na própria tela do display do sensor, visualizar qualquer anomalia, qualquer pico, qualquer problema dentro de um período de tempo, que eu vou mostrar na sequência para vocês. Então, aqui está 60 minutos. Então, eu vou conseguir puxar todos os dados, né, de variações, todo histórico ali dentro de 60 minutos. Posso mudar isso se eu quiser, tá? Da mesma forma, vazão, que está em vermelho aqui, eu vejo os picos e vejo toda a questão visual dele, né? Tenho acesso aos históricos, que seria justamente tudo que foi totalizado, dependendo do que foi configurado. Os eventos, né, que ocorreram, um pico de pressão, uma subpressão, uma temperatura anormal. Informações, né, digamos, de estatísticas, né, de históricos aí de vazão máxima, mínima, média, por exemplo. Tá? Então, tenho muitas informações acessíveis no próprio display. E tudo isso que a gente está mostrando, eu consigo tanto via IO-Link, de forma completa, ter esse acesso aos dados que a gente está mostrando via display, tá? Como a Ethernet também. Aqui são algumas opções de exibição, né? Então eu posso escolher se eu quero trabalhar em litros por minuto, litros por segundo, enfim, são as características que a gente tem, né? Temperatura, pressão, que a gente consegue nos equipamentos convencionais. Aqui um exemplo do que ocorre, né, em termos de variação do gráfico, né? Tempo real a gente consegue monitorar isso. Com relação ao histórico, como havia dito anteriormente, né, ele acaba sendo um registrador, tá? Mas ele tem limitação de memória, então a gente deixa na condição mais rápida, que seria para até 60 minutos, a cada minuto de reset, né? 24 horas, então ele pega aí uma resolução de 15 minutos, e 7 dias, uma resolução de 1 hora. Então, tudo isso é possível ser configurável no próprio equipamento. Lembrando que isso é um controle interno, pessoal. Isso é independente da automação envolvendo um IO-Link ou Ethernet. Ali a gente consegue seguir um outro caminho até bem mais completo. Então, isso é pontual, que o equipamento consegue fazer pontualmente. Lembrando que é um sensor que pode ser utilizado de forma simples, apenas ele, né? Ou seja, uma aplicação mais simples, indicação local. Às vezes o cliente está usando um 4A20 para pressão e outra 4A20 para vazão, por exemplo, né? E ele dá essa condição de ter um registro histórico ali dentro dele. Não fiz uma automação tão sofisticada, mas ao mesmo tempo o equipamento disponibiliza essa função bem interessante de registros históricos e estatísticos. Em relação à estatística, sempre o valor máximo, mínimo e médio. Tá? Isso é uma condição automática que ele faz o tempo inteiro. Né? Então, são dados que não... logicamente, ele pode ser resetado, mas é algo que fica como histórico dentro dele, para justamente identificarmos aí problemas no processo que podem estar acontecendo e a gente não está enxergando. Variações, nós temos, como já havia comentado, a gente apelidou de versão industrial e versão Ethernet. Logicamente, tem suas diferenças com relação à característica de sensor, porém, boa parte da tecnologia, em termos de base estrutural do que a gente já comentou, é compartilhada. Então, logicamente, tem display, tem a parte de contagem, né? O que está totalizando de vazão, de temperatura, enfim, histórico, estatística, mas tem suas variações. Tá? Então, a versão IO-Link, logicamente, traz opção
bem abrangente, né? Como também a opção para trabalhar para o modo frequência, se for necessário um controle por frequência, como também para o modo pulsado. Eu posso preparar lá tantos pulsos, equivale a tanto de vazão. É bem mais simples, mas é possível. Como também o tradicional analógico, 4 a 20, por exemplo, né? E também o por chaveamento, que a gente utiliza SP1, SP2 para controles mais pontuais e simples, que podem ser feitos localmente, tá? E depois a versão internet, tradicionalmente é o que a gente disponibiliza, né? O MQTT, o PCUA, o Web Server, né? Que o Rafael vai explicar com mais detalhes para vocês. Tá? Então, deixamos aqui um QR Code também para vocês terem acesso. O Rafael fez uma apresentação específica de IO-Link. Se vocês tiverem interesse, já está gravado. É uma apresentação feita em novembro, dezembro do ano passado. Então, é bem bacana. Então, caso vocês tenham interesse, tem um acesso aqui para vocês, que é, hoje em dia, falando em Sensing Efficiency, está tudo interligado, pessoal. Então, fica esse acesso bem bacana aí para vocês especificamente conhecerem um pouquinho mais do IO-Link. Com relação a características da versão industrial, nós temos, logicamente, o M12 5 pinos, tradicional, só que tem uma particularidade bem interessante aqui. Nós temos um sensor que está preparado para uma saída analógica, que vocês estão vendo aqui, né, o pino 2, que é um específico analógico, que eu posso escolher qualquer parâmetro, por exemplo, vazão, ou energia, ou, por exemplo, pressão, temperatura, tudo que estiver disponível dentro do menu, tá? Mas se eu precisar de uma forma mais simples, como eu comentei anteriormente, de uma segunda saída analógica para um segundo parâmetro, eu posso habilitar o Q2 para essa função, escolhendo, por exemplo, se eu quero trabalhar com frequência, com pulso ou próprio 4 a 20, tá? Além, logicamente, do próprio tradicional, o PNP, NPN e o push and pull. Tá, então a gente tem essa flexibilidade, então eventualmente trabalhar com 2 saídas analógicas, caso eu tenha esse interesse. Agora, passando um pouquinho para a variação Ethernet, né, nós temos aqui já uma topologia que o Rafael vai explicar para vocês, né? Mas aqui a gente já está entrando numa versão um pouco mais sofisticada, que é justamente o que a gente vai abordar hoje, que é o Monitoring Box. Tá? Então, ou seja, a gente tem o acesso a um software justamente que possibilita um controle mais assertivo, um tratamento de dados mais aprimorado, toda a parte aí entregando mastigado o que a gente precisa, por exemplo, para ter um controle mais assertivo e monitorando os dados de forma eficiente. Tá? Então, isso logicamente envolve o nosso dispositivo TDC junto com o software Monitoring Box. Além da possibilidade, né, de toda a tratativa na versão internet, que a gente vai destrinchar um pouquinho mais para frente. Pessoal, da minha parte, a gente termina aqui, né? Vou passar agora para o Rafael. Tá? Qualquer dúvida que ficou da minha parte, no final, a gente volta a conversar. Olá, obrigado aí pela passagem aí de bastão. Bom, vamos seguir aqui, pessoal, agora falando um pouquinho das características aqui que o sensor Ethernet possui, tá? Lembrando, pessoal, que lá atrás, em dezembro, eu fiz aquela webinar de IO-Link, né? O próximo webinar eu quero montar aí para falar justamente desses protocolos para IoT, tá? Então, que vai incluir o OPC-UA, MQTT, entre outros protocolos IoT que são muito importantes aí para a indústria 4.0, né? Para os pilares de IoT, internet das coisas aí, tá, pessoal? Então, o FTMG, pessoal, ele possui um web server já integrado, tá? Na variante Ethernet. Ele consegue abrir, né, exibir a página web diretamente no navegador. Então, isso facilita o comissionamento, os gráficos, né? Então, você pode acessar o sensor e realizar as parametrizações ou até fazer uma atualização de firmware, né? Então, as vantagens é a facilidade de usar, não há necessidade de programas especiais, você não precisa estar com nenhum software, né, ou o famoso SOPAS instalado na máquina para poder visualizar e configurar.
É interessante porque você pode jogar esse web server aí diretamente numa IHM, porque ele já está todo com o user interface, né, ou a interface gráfica do usuário preparada para ficar rodando aí continuamente, tá? Então isso facilita muito, tá, pessoal? Então isso tudo graças à interface Open API, beleza? Seguindo aqui em outro protocolo, pessoal, a gente fala muito do MQTT, né? O MQTT ele é um outro protocolo muito utilizado para enviar dados para a nuvem, tá? Então a gente precisa ter um broker, tá? MQTT broker, que aí eles chamam de corretor, né? O tradutor aí se enganou, mas é broker, o nome mais tradicional, que ele é um servidor onde ele vai disparar os tokens e vai conseguir coletar as informações de todos os sensores, né? Principalmente aqui do FTMG, tá? Então ele consegue se conectar com o MQTT, broker, no servidor. Então ele consegue enviar periodicamente mensagens para o broker sobre um tópico, né? Ou seja, temperatura, pressão, a vazão e por aí vai, tá? Ela é totalmente configurável, tá? E ela consegue distribuir essas mensagens para todos os dispositivos aí que utilizam MQTT. Beleza, pessoal? Só que ele não é em tempo real, tá, pessoal? Ele tem uma taxa de amostragem, uma taxa de atualização para enviar os dados à nuvem. Então, você vai ter aí algum delay, vamos falar assim, para você poder receber e visualizar esses dados diretamente na nuvem, utilizando o MQTT, tá, pessoal? Então, fica esse detalhe. Isso não é uma característica do FTMG, isso daí é uma característica do protocolo, tá? Então, o protocolo tem essa função, isso para todos, tá? E aqui, pessoal, falando também agora do OPC-UA, tá? O OPC-UA também, o FTMG também contém o servidor OPC-UA, tá? Até 2 clientes podem se conectar ao servidor FTMG ao mesmo tempo, tá? Então, nesse caso, o FTMG, ele é dado como servidor, ou seja, ele que vai servir os dados, né? E aí os dispositivos como celular, computador, até o próprio PLC podem se conectar a ele, né, para poder receber as informações e todas as tags que tem dentro dela, tá? Então, qual que é a principal vantagem? Não requer arquivos de definição, né, de dispositivo, como IODD, SDD, ou qualquer outro DD da vida aí, né, GSD, EDS, enfim, não tem essa necessidade, porque o protocolo OPC-UA, ele é padrão, ele é unificado, tá? Então, sendo OPC-UA, você já consegue se comunicar. Suporta todos os sistemas, está utilizados, PLCs, SCADA e por aí vai. Até o nosso coletor de dados, o TDC, também é possível operar no OPC. E ele é um pouco mais complexo que o MQTT, tá? Então é necessário ter um conhecimento um pouco mais avançado para operar ele através do OPC-UA, beleza? Mas também não tem nenhuma não é tão difícil assim, tá, pessoal? Depois, quando a gente for falar sobre os protocolos IoT lá para frente, né, um outro webinar, a segunda parte, né, de digital, aí eu entro mais a fundo sobre todos esses protocolos e como eles funcionam e os softwares que utilizam para coletar esses dados. Beleza? Seguindo aqui, pessoal. In factory automation, compressed air is the most expensive form of energy. Energy efficiency and energy transparency are therefore playing an increasingly important role. Air leakage starts at an inaudible level and progresses in loudness. This means that many leakages will go unnoticed in a factory environment until it reaches wastage potential in the thousands of euros. In our newest factory in Hochdorf, Freiburg, we installed the SICK Smart Compressed Air Solution to support in identifying potential improvements in our compressed air system. The FTMG compressed air sensor from SICK measures the data to support in identifying trends and improvement potential in the compressed air system. But how would you keep track of all the sensors and all of this information? Step 1. The FTMG detects and records pressure, flow, and temperature, making additional sensors unnecessary.
Step 2, bring the data points together with the smart gateways from SICK and transfer it into the cloud solution. Step 3, process the compressed air data intelligently and generate new and valuable information from it. The smart compressed air solution from SICK enables the key benefits. Cost savings by identifying overconsumption and inefficiencies in compressed air systems. Production efficiency by continuous and decentralized monitoring. Greener production by reducing the energy consumption of the factory. Reduction in service efforts by changing to need-based servicing of systems. The digital solution is available for all browser-based devices without the need for a software install or complex configuration. The Smart Compressed Air Solution dashboard doesn't just show you data from the sensor, but brings it all together with analytics to present and interpret the data in the most useful way. Even our own factory that has annual compressed air inspections have the possibility to reduce wastage. The SICK Smart Compressed Air Solution with the FTMG sensor, the gateway, and the digital service supports an optimization in maintaining your compressed air systems. Saving up to 30% on your compressed air has never been easier. Bom, pessoal, então esse é um resumo, né, de forma prática aí no videozinho bem interessante sobre o Monitoring Box, tá? Um serviço digital da SICK que através por meio dos protocolos que a gente conversou anteriormente, utilizando todas as características do sensor, a gente consegue enviar esses dados, né, para um sistema digital, para um serviço digital na nuvem da SICK, tá? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre ele e no fim a gente vai fazer o hands-on do produto e depois mostrar um pouco a funcionalidade também do serviço digital na nuvem. Então, vamos falar de algumas características aqui, tá, desse serviço digital, é muito interessante. Vamos falar um pouquinho de fatos e números, tá? Um monitoring box para o FTMG, tá? Tem outros monitoring box também que estão em desenvolvimento, em pré-lançamento, aí também para vibrações e outros, tá? É uma solução de software com um painel de controle claro e intuitivo para estabelecer o monitoramento contínuo do ar comprimido, tá, pessoal? Com análise e interpretação desses dados é possível identificar fatores de custos em sistemas de ar comprimido, identificar vazamentos e eliminá-los. A gente consegue ver alguns gaps, né, nos gráficos que isso pode indicar vazamento, otimizar o processo de manutenção para evitar tempos de parada, derivar medidas para reduzir o consumo de energia, né? Então, as principais vantagens é um painel de controle com todos os FTMGs conectados, dados ao vivo de cada sensor, né? E total transparência desses dados, tá? Uma vez que ele está ajustado para receber todos esses dados de todas as variáveis que ele consegue medir. E você consegue personalizar, né, na última hora, dia, semana, mês, 6 meses, ano. Você tem todo esse histórico salvo na nuvem, que você pode acessar de qualquer lugar do mundo, tá? E alarmes configuráveis em todas as variáveis também estão disponíveis, tá? Então, uma topologia simples aqui, pessoal, né? Olhando aqui esse lado direito, né? Máquina A, máquina B, ambos com o FTMG, né? E eles estão se conectando aqui numa rede PoE. Para quem não sabe, o PoE, tá, pessoal? É a energia que trafega dentro do cabo de rede. Então, é Power over Ethernet, tá? Então, tem um switch específico para esse tipo de comunicação e alimentação, tá? São switches que têm essas características de PoE também. Então, switches que conseguem alimentar os dispositivos no mesmo cabo de rede, tá? O cabo de rede também tem que ser específico para isso, tá, pessoal? Então, aí, os sensores se conectam nesse switch e todos eles vão estar na rede, né? E aí a gente tem aqui, para quem conhece, é o TDC, porém é um TDC que ele já tem um software já habilitado para fazer esse monitoramento, tá? Desse produto. Então, ele já está todo configurado para coletar todas as informações, todas as variáveis e jogar para os dados corretos, jogar para a nuvem corretamente, tá, pessoal? Então, como o TDC, né, ele tem comunicação 3G, Wi-Fi ou via cabo, então facilita o envio desses dados até a nuvem, tá? Não é necessário, tá, pessoal, ter a rede ali, a internet entrando nele. Tendo o GSM 3G, 4G, ele já consegue enviar os dados para a nuvem sem problema algum, que é o Smart Service da SICK, tá, pessoal?
e é possível acessar via desktop ou via tablet, tá? Eu vou mostrar mais para frente como ele é fácil e intuitivo de mexer, beleza? Então, ó, mostrando um pouquinho aqui um overview, né, da interface gráfica do nosso software na nuvem, tá? Então, a gente consegue verificar todos os sensores aí que estão instalados, a localidade, se eles estão ligados ou não estão ligados, se tem algum tipo de problema. Dá para utilizar busca e filtro por nome, localização. Então, ele é bem intuitivo e bem fácil de trabalhar mesmo, tá, pessoal? A gente consegue ver os dados aí, né, em tempo real, né, ao vivo aí. A gente consegue ver como ele está nesse atual momento, se está tendo passagem, né, de ar comprimido ou ele só está parado ali com a pressão correta. Consegue ver a somatória, né, da massa em relação ao quanto ele já foi utilizado. Enfim, ele já faz toda uma conta interna e consegue mostrar todos esses dados, volume, massa, vazão, tudo mais, tudo certinho é para poder fazer a consulta, tá, pessoal? E a gente consegue fazer o registro de dados ao longo do tempo, né? Então a gente consegue fazer a seleção, ou ela é padronizar hora, dia, semana, mês, 6 meses, ano, ou você pode customizar de um range até outro range e verificar o que aconteceu dentro daquele período, tá? E é possível eu passar o mouse em cima né, dos gráficos e ele me traz mais informações de cada ponto que ele plotou nesse gráfico, tá? Então, quando eu for mostrar no hands-on, você vai ver que é bem tranquilo de mexer nele, tá? Então, aqui mostrando mais algumas exemplos, tá? De pressão, dado histórico do volume. Então, é natural, né, o volume aumentar em relação do tempo, né? Então, conforme você vai utilizando, o volume vai acrescentando, vai somando em relação ao tempo, e você consegue medir quanto de ar comprimido, quanto de gás eu utilizei, né, nesse período. E aí você consegue fazer algumas manutenções aí e verificar alguns tipos de problema, o consumo excessivo e por aí vai. Uma curva de tendência, perfeito. Então a gente consegue extrapolar essa informação e até saber quanto de vazão, quanto de massa volume eu vou utilizar nos processos em um ano, por exemplo. Eu posso esticar essa curva aí e ver tendências também, tá, pessoal? Então aqui são mais alguns exemplos aqui, comparação de consumos, tá? Entre, né, o FTMG AFRA 6 e o AFRA 11, por exemplo, a gente consegue verificar as diferenças aí de utilização, tá? Então, ele consegue identificar os maiores consumidores na sua planta. E aí você consegue até verificar se está correto ou não, se tem alguma falha em processo, falha na linha. Então, a gente consegue ter vários diagnósticos envolvendo aí os dados, tá, pessoal? Então, identificação de vazamento é um dos pontos muito interessantes que a gente consegue fazer aqui, né? Então, a gente tem que ter em mente, pessoal, que você não obter uma taxa de vazamento diretamente do FTMG ou do Monitoring Box, tá? Ele não vai te falar, tá vazando aqui, começou a vazar. Não é isso, tá, pessoal? O que ele vai fazer ele vai coletar os dados, né? E você pode aprender muito com os dados. Então, com a ajuda do Monitoring Box, os dados podem ser registrados durante um longo período de tempo e com uma resolução de até 1 minuto, mínimo, máximo e o médio. Ao analisar e interpretar esses dados, é possível tirar conclusões sobre possíveis vazamentos, desvios e mudanças, né, em padrões, enfim, tá? E você pode ter uma sensação de consumo total do ar comprimido, tá, pessoal? Então, você pode verificar aqui nesse gráfico que no final de semana não possui consumo, certo? Porém, se tiver algum vazamento que não era para ter nenhum consumo, você vai ter aqui algum gasto nesse final de semana que não era para ter. Então, aqui, em tempos de parada, em tempos de baixa utilização, você consegue verificar se tem ar vazando, né? E aí você consegue fazer essa manutenção preditiva, tá? Outro exemplo, tá, pessoal? Análise de dados do ar comprimido, né? Então, o monitoramento de ar comprimido contínuo e descentralizado identifica desvios e fatores de custo para reduzir custos de energia desnecessários e aumentar a eficiência da produção. Então, é até um tópico interessante, né, pessoal? O ar, ele tá aí, né? No meio físico, aí no ar, né? Tá, é gratuito.
Só que o ar comprimido, a compressão desse ar é muito cara, tá, pessoal? Ele pode ser até 8 vezes mais caro, né, do que a energia elétrica, né? Então, se você desperdiçar essa compressão, esse ar comprimido, você está desperdiçando 8 vezes a energia para produzir esse ar, né? Então, é muito interessante a gente analisar todos os dados de forma corretas e verificar se possui vibrações em máquinas excessivas, mangueiras danificadas, vedações deterioradas. Então, com todos esses dados, a gente consegue fazer as manutenções corretas, tá? E o consumo excessivo ocorre, por exemplo, em bicos de ferramenta de sopro com ar comprimido, resfriamento de peças de trabalho, válvulas de ar comprimido mal fechadas, programação de manutenção incorreta também, tá? Então, a gente consegue, através dos dados, detectar todos esses problemas do dia a dia. Então, a gente consegue economizar, né, os custos de forma eficaz com transparência de dados, tá, pessoal? O ar comprimido é uma das energias mais caras atualmente, foi o que eu falei anteriormente, né, pessoal? Então, é a razão pela qual a eficiência energética desempenha um papel cada vez mais importante na automação industrial, tá? Então, os custos de investimento para aquisição de compressores potentes são enormes. Para economizar nos custos de produção, você deve garantir uma operação livre de perda dos sistemas de ar comprimido. Então, com o FTMG, você analisando todas as suas linhas, pessoal, você vai disponibilizar um gerenciamento eficiente de energia de acordo com as normas DIN, EN e ISO 50001. Tá? Ele possibilita detectar precocemente vazamentos no sistema de ar comprimido e também planejar melhor trabalhos da manutenção. Tá, pessoal? Então, aqui são alguns exemplos que a gente consegue economia, tá, pessoal? Economia de dinheiro, economia de instalações, de manutenção e até também para o meio ambiente, tá? É um ponto muito importante hoje em dia, tá, pessoal? Então, como eu falei anteriormente, o ar é gratuito, mas o ar comprimido é energia. Os compressores, pessoal, eles não são muito eficientes energeticamente, o motor elétrico ali, né? Eles gastam bastante, né? Então, um dos maiores gastos da indústria é causado por motores, né? Então, o compressor não é diferente, né? Eles dispersam 50 a 60% da energia como calor, né? Então, ela faz essa troca, né, da energia elétrica. Então, 60% transforma em calor e os outros 30, 40% ele faz, né, o aproveitamento efetivo dessa energia, né? Então, o ar comprimido pode, portanto, ser até 8 vezes mais caro que a energia elétrica básica, se fazer a conversão correta aí de metros cúbicos de ar comprimido, tá? O ar em si, como eu falei, pessoal, é gratuito, mas o processo para fornecê-lo na forma de fonte de energia custa 4 vezes o preço de energia derivado do gás natural do petróleo, tá, pessoal? Então parece que não, que é um tópico, né, simples, que é entre aspas, uma besteira, mas não, pessoal, é muito importante, tá? Ter esse tópico aí com a gente, para a gente poder fazer esse estudo de ar comprimido aí no dia a dia. Beleza, pessoal? Então, pessoal, monitoring box, né? A vantagem do monitoramento de ar comprimido. Então, é de identificação do consumo excessivo, ineficiência do sistema de ar comprimido, né? Produção eficiente, monitoramento de ar comprimido contínuo e descentralizado, identifica desvios, fatores de custo para reduzir custo de energia, aumentar a eficiência da produção. Produção verde, pessoal, o monitoramento de ar comprimido ajuda a reduzir as emissões de carbono e o desperdício de consumo de energia. Então, esse aqui é um dos tópicos que está muito em alta aí, né, pessoal? Em questões de meio ambiente, né? Do clima e tudo mais. Então, essa produção verde, as empresas estão dando cada vez mais valor para esse tipo de ação aqui, tá, pessoal? E a redução dos esforços de serviços, né? Quando você tem uma manutenção baseada na necessidade, você economiza tempo, né? Então você não precisa ir lá verificar todas as mangueiras todos os dias, né? Os dados vão começar a te informar quando ocorreu algum tipo de problema naquela máquina, naquele setor ou naquela linha, tá? Então é muito importante você economizar também tempo de paradas, tempos de manutenção também. Então, pessoal, falando um pouquinho, né, para quem viu já meus webinars lá da Indústria 4.0, né, é muito interessante esse tópico, porque o uso de sensores digitais, né, começa a habilitar a Indústria 4.0, né, o uso de sensores habilitados para comunicação, né,
E agora a gente começa a entrar na indústria 4.0. Então, a gente saiu da conectividade para a visibilidade, tá, pessoal? Que a gente começa a entender o que está acontecendo, consegue ver esses dados, né? Não somente usar para automação, mas sim ver e entender esses dados, né? Que agora é na transparência. Né? Então, o porquê que isso está acontecendo, por que eu tenho gaps aí na minha, né, no meu ar comprimido, ou porque eu deveria ter gaps aí de utilização, mas eu não estou tendo. Por exemplo, a utilização no final de semana que eu não tenho, né? Está parada a máquina, né? A indústria. Por que eu estou tendo vazão de ar comprimido em épocas que tem que estar parado, né? Então a gente consegue entender o que está acontecendo, tá, pessoal? E o que vai acontecer é estar preparado. Então, manutenção preditiva, análise, detecção de tendências e até recomendar ações futuras para esse tipo de manutenção ou aplicação, tá? Essa a gente chama de capacidade preditiva. E no futuro aqui, pessoal, a gente tem a adaptabilidade, que isso, ao meu ver, é o estado da arte da indústria 4.0 aqui, tá, pessoal? Então, quando a gente conseguir chegar nessa adaptabilidade, a gente consegue aí deixar tudo isso autônomo, automático, né? Então, ele vai fazer essa otimização automática de todas as linhas e até no futuro, quem sabe, as manutenções também corretivas automaticamente, né? Através da IA, de robôs e por aí vai, né? Então, o futuro aí vai ser bem promissor e bem interessante aí para frente, tá, pessoal? Então, pessoal, estratégia aqui, falando um pouquinho do posicionamento no portfólio existente, né? A gente tem aqui o primeiro caso, que é utilizar o FTMG apenas como sensor e a conectividade padrão dele, o PCY, MQTT, saídas digitais, analógicas e por aí vai, tá, pessoal? Então, a gente consegue pegar esses dados e enxergá-los, né? A segunda caso aí, né, é solução digital. Então, utilizar o sensor, coletar esses dados, né, no TDC, no SIG 200 com TDC, montar dashboards, usar aí um SIM para fazer a integração, enfim, a gente consegue ter esses dados e plotá-los ele localmente em algum lugar no dashboard, tá, pessoal? Que é uns tópicos muito interessantes aí também. E o terceiro, né, que é, ao meu ver, o estado da arte, né, que é um serviço digital onde você tem um sensor, mais um gateway, né, que faz a agregação e a conectividade, e tem mais o serviço digital que a gente consegue espelhar os dados na nuvem, né, e você consegue acessar esses dados de forma prática e fácil em qualquer lugar do mundo, tá, pessoal? Então, esse terceiro caso aqui é o estado da arte, tá, pessoal? E falando dele, né, soluções, essa é uma solução pronta para uso, tá? Então não precisa ter nenhuma habilidade de programação, não precisa conhecer programação de PLC, do TDC, não precisa fazer nada, tá, pessoal? Conectou, setou lá alguns IPs ali, alguns acessos na nuvem, e você já consegue enviar esses dados, né, até a nuvem aí da SIC, tá? Então você tem maior transparência, os dados atuais, todo o histórico, avisos e recomendações de trabalho, tem uma inteligência por trás, tá, pessoal? Então na nuvem tem algoritmos, que a gente chama algoritmos premium, para dar todo o suporte a alarmes ativos de detecção de vazamento e uso irregular desse ar comprimido, tá? E dá para fazer a comparação de uso de máquina, né? Então, essa ferramenta na nuvem habilita todas essas funções, essa praticidade nos dados, tá, pessoal? Então, alguns benefícios, né? Visão geral completa dos parâmetros da máquina, fluxo, pressão, temperatura, para aumentar a confiabilidade do sistema, né? Um sensor multifuncional para 8 parâmetros, permite um custo mínimo de instalação, então ele consegue medir diversas variáveis do produto, tamanhos diferentes para o monitoramento do ar comprimido, né? Economia de custos ao minimizar o consumo de energia e aumentar a eficiência da produção, né? Seguindo a norma 50001, tá? Registro de dados de até 7 dias para análise de tendência no sensor, tá, pessoal? Lembrando que isso é dentro do sensor, tá? Se você utilizar a nuvem ou outros dispositivos, você consegue ter uma quantidade maior de dados aí, tá? Interface aí o link com a internet, como o Paulo explicou anteriormente, servidor web para facilitar o comissionamento, monitoramento, né, e mostrar esses dados graficamente.
e tem o Monitoring Box para o registro e análise ao longo prazo, ao longo do tempo, tá? Fácil configuração com grande visor OLED, né? E uma HMI ou né, IHM intuitivo para você reduzir os custos de comissionamento, né? Então, você tendo uma IHM, joga o web browser nele e você já está vendo todas essas informações aí funcionando. Beleza, pessoal? Então, até convido todos, tá, pessoal? Siga aí, nos sigam no canal no YouTube, tem o QR Code aí. Esse vídeo e outros vídeos estarão disponíveis lá no nosso canal, tá? Tem bastante coisa sobre FTMG, sobre Monitoring Box, sobre outros sensores nossos da SIC, outros webinários que estamos fazendo também de outros colegas, tá, pessoal? Então, siga-nos para pegar maiores informações aí. Tá? Agora, os casos de utilização a gente já mostrou anteriormente, né? Agora, pessoal, vamos para a prática aqui. Eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela e aí eu vou abrir o Sopas, tá? E aí o Polon vai fazer toda essa parametrização aqui para a gente, beleza? Pessoal, vocês estão vendo a imagem dos sensores, né? Só para mostrar para vocês aqui algumas características importantes de ambos, né? Então, um deles... Só um instantinho. Sempre ao vivo é mais emocionante. Pessoal, primeiro, nós temos dois sensores, né? Duas versões diferentes. A versão aqui do lado direito, onde eu estou mostrando agora a versão industrial, aquela que eu comentei inicialmente, que é a versão que tem a IO-Link, que tem a versão saída nas analógicas, né? A analógica no canal 1, canal 2, digitais, tá? E logicamente aqui a versão à direita, à esquerda, perdão, é justamente a versão Ethernet, tá? Mostrando a primeira característica que eu tinha mostrado para vocês lá na apresentação. Vejam que ele está apresentando o display travado, na verdade, um protetor de tela. Então ele fica mostrando, muito parecido com as TVs que nós conhecemos hoje em dia, né? Então, logicamente, qualquer acesso aqui que a gente pressiona, qualquer botão, ele já entra no menu tradicional aí que a gente tem acesso. Então, observem que a gente já habilitou aqui velocidade e temperatura. Então, nós já temos aqui um certo registro, né? A gente já está mais ou menos aí 1 hora de apresentação, toda a variação que ocorreu ao longo do período da apresentação, tá? Logicamente está sem fluxo agora, então a velocidade está sem informação. Temos acesso a outra tela, né, outro display, que foi pré-configurada, só com a linha de cima, litros por minuto. Depois aqui as informações. Algumas informações que eu já havia comentado com vocês. Então tudo isso é configurável, tá, de forma bem simples e otimizada. Tá? Então só queria mostrar para vocês como a gente acessa não só a questão visual dos parâmetros, mas também a configuração. A gente clica, segura alguns segundos, qualquer uma das teclas, né, das 4, a gente já tem acesso ao menu. É um menu muito simples de se trabalhar, tá? Então ele sempre identifica o que a gente está habilitado aqui na cor amarela, laranja, né? E depois, conforme a gente vai mudando, ele vai habilitando, e logicamente aqui à esquerda a gente tem a posição dentro do menu. Aqui seria realmente a parte de configuração do 7.1. Q2, mesma coisa, que a gente pode habilitar para a segunda série analógica. QA, justamente a saída específica analógica, tá? Depois nós temos display, onde nós temos a configuração de unidade, se eu quero inverter o display ou não, tá? Simulações, a gente consegue simular algumas variáveis importantes aí para fazer teste, né, nos equipamentos, onde a gente consegue, por exemplo, simular não necessariamente com fluxo. A gente pode simplesmente testar a eletrônica, simulando um range, por exemplo, de vazão. Normalmente, para justamente a gente conseguir simular a parte física, ou seja, a comunicação com o PLC, por exemplo, né? Então, posso ter isso de forma bem simples e otimizada. Medição. Então, por exemplo, deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês.
Que mídia eu vou estar utilizando, né? Então, por exemplo, habilitado para ar comprimido. Mas eu tenho outras opções. Argônio, tem a opção de hélio, gás carbônico, nitrogênio. Então tá aqui, pessoal. Simples de ser habilitado, ser escolhido dentro do menu. Então já é um menu que facilita muito a operação, por ser simples, né? É um display relativamente grande, fácil acesso, onde eu consigo enxergar todas as variáveis, todos os parâmetros. Mas, logicamente, tudo isso que a gente está visualizando hoje, aqui no display, eu posso acessar via IO-Link, de forma muito mais clara, intuitiva ali também, com acesso a mais informações de forma simultânea. Tá? Mas vejam que tudo que a gente comentou na apresentação está de forma bem simples, estatística, o que ele totalizando, né, de massa, de vazão, enfim, de forma bem acessível. Tá? Então, é um sensor que traz bastante facilidade operacional. Deixa eu mostrar para vocês uma simulação aqui de vazão. A gente já consegue ter uma indicação já de vazão. Consequentemente, se eu mudar de tela, eu consigo ver a velocidade e a sua variação de temperatura. Tá? De forma bem simples, a gente consegue testar em bancada também, caso haja necessidade. Okay? Vamos entrar agora via sopas. A gente está fazendo a busca do IO-Link. Tá? Vou mostrar para vocês aqui todo o passo a passo. Né? Pessoal, então aqui bem de forma simples, né? Só para mostrar para vocês a diferença em relação à parte de configuração via IO-Link. Né? Então, acredito que todos já tiveram acesso, né? A pelo menos algum sensor dentro do portfólio. Quão simples é a gente ter acesso, por exemplo, à mudança de set point, por exemplo, aí do Q1, né? Se eu vou trabalhar com esterese ou não, né? Se eu vou trabalhar com normal aberto, normal fechado, função janela, que canal eu vou controlar, se é velocidade, se é vazão, se é pressão, né? Temperatura. Então, é bem simples, muito mais prático. Tá? Então, a gente está com a conexão via C-Link, que facilita toda essa parte de interface. Lembrando que o Q2 possibilita um segundo canal de 4 a 20, que eu havia comentado, como frequência e modo pulsado. Canal específico analógico, entre os outros parâmetros aí que a gente já mostrou via display. Né? Então, foi bem rápido aqui para mostrar para vocês os detalhes, né, operacionais aí que estão ocorrendo. Né? Deixa eu mostrar para vocês aqui em tempo real. Então, logicamente, energia não teve agora necessariamente um acúmulo, né? Mas ele já vai totalizando massa, vazão volumétrica, volume, enfim, todos os dados aí que a gente consegue controlar simultaneamente. Vamos tentar. Pessoal, agora vamos acessar remotamente aqui para mostrar para vocês o Monitoring Box. Tá? Depois a gente volta com a versão Ethernet. Tá? Então, a ideia é mostrar para vocês de uma forma remota, né, uma base instalada na Alemanha, onde a gente tem vários sensores em tempo real lá em funcionamento. Então, a gente vai acessar aqui do Brasil e justamente mostrar para vocês justamente algumas particularidades em tempo real do que está acontecendo lá com a máquina. Né? Ou seja, se eu tenho
um consumo, se ele está operando, se ele está em falha. A gente consegue identificar e mostrar rapidamente, como o Rafael explicou para vocês, acessar de qualquer parte do mundo. Então, a gente tem esse acesso, essa ponte, com uma base instalada na fábrica na Alemanha, onde a gente consegue identificar toda a gama aí de sensores e mostrar para vocês aí todo o conteúdo que a gente tinha apresentado anteriormente. Bom, pessoal, iniciando aqui a parte da apresentação do Monitoring Box, né, que é o nosso serviço na nuvem. Então, é bem intuitivo, tá, pessoal? Aqui eu só fiz o login com meu usuário e minha senha, né? A gente tem um login aqui específico para poder acessar a nossa planta na Alemanha, tá? Então, a gente consegue ver todos os dispositivos que estão conectados, né? Alguns são dispositivos de teste, né? E a nossa fábrica lá na Alemanha, ela tem todos os pontos monitorados através do FTMG, tá? Então, você consegue ver todos os compressores, né? O final da linha 1, final da linha 2, enfim, todos os sistemas estão sendo monitorados. Então, aqui é muito simples, eu clicando em um dos FTMGs, tá? Eu consigo ver aqui o nome dele, consigo ver aqui todos os dados desse sensor, né? Então, eu consigo ver qual que é a temperatura do sensor, tá? A pressão atual, total de energia que já foi consumido, né, pela vazão desse ar, tá? A velocidade, né, da vazão, então você pode ver, ela está em zero, ou seja, está parado lá, não está acontecendo nenhum tipo de funcionar, não está funcionando, tá, pessoal? Deve estar parada a máquina ali, tem a pressão, o compressor está comprimido, né, o ar está comprimido, está 7,15 bar, porém não está tendo nenhuma produção, não está tendo vazão desse ar, tá? Com isso a gente não consegue medir outras coisas, tá? Volume total, a massa total e a temperatura atual, né, que está passando lá. Agora a gente viu em tempo real que houve um início, né, de produção, 0,7 metros por segundo, tá? E aí a gente consegue ter alguma contabilização, né, de outros indicadores aqui. Então, a gente conseguiu pegar ao vivo aqui a fábrica operando lá, muito interessante. Então, aqui a gente consegue ver todos os estatísticos, máximo, mínimo e o médio, tá, pessoal? E aqui a gente consegue ver o dado histórico, né, desse sensor, desse ponto, desse compressor lá que está instalado na máquina, tá, pessoal? Então, a gente consegue ver, né, a variação em relação ao tempo, a gente consegue interpretar o que está acontecendo em relação a cada dia, mês. Se eu clicar aqui, né, eu consigo dar um zoom, né, nesse período para poder entender mais o que está acontecendo de hora em hora, tá, pessoal? Então, se reparem que é bem intuitivo. Então, aqui, ó, posso dar um zoom aqui nesse tempo para poder ver o que aconteceu diante, né, desses últimos tempos aí. Energia total por dia, mínimo, máximo e a média. A velocidade, tá, pessoal, da vazão aqui, ó. E a temperatura. Então, a gente consegue verificar, né, que houve um aumento de temperatura e depois um decréscimo da temperatura, né? E aqui a gente consegue ter aqui, né, o log desse dispositivo aqui, de hora, minuto, conexões, enfim, a gente consegue ter todos os status desse dispositivo aqui. A gente consegue até configurar alertas também para poder, né, enviar se o dispositivo encontrou algum tipo de problema ou não, tá, pessoal? Então você vê que é bem intuitivo, é bem fácil de operar essa página na web e todos os dados chegam aqui de forma prática e rápida e fácil, tá? Vamos ver se a gente pega um outro aqui. Repara que já houve diferença nos números, né? Isso aqui ele gasta menos, né? Tem menos vazão, tem menos. Né? Você pode ver que o volume total foi menor, né? Então provavelmente ele começou a operar recente, né? Ele é mais novo do que aquele outro que eu mostrei anteriormente.
E aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Consigo ter todos os históricos aqui, tá? Beleza, pessoal? Então é isso. Isso aqui é só um pedacinho, uma palhinha que a gente deu aí para vocês. Nesse software a gente consegue integrar muito mais coisa. Não vou ficar falando tudo aqui, porque o tempo já até passou bastante aqui. Agora eu vou retornar aqui para a apresentação, pessoal, para a gente poder fazer o fechamento aqui e para as nossas dúvidas, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço aí a participação de todo mundo. Aí está o nosso link para vocês fazerem a pesquisa de satisfação e, posteriormente, a emissão de certificado aqui pelo nosso grande Luiz, tá? E agradeço aí, estão nossos contatos aí, o Polan e eu, Rafael Silva, nossos e-mails aí para tirar mais dúvidas ou qualquer coisa do tipo. Agora, pessoal, eu deixo o chat aberto aí, né? Vamos verificar o chat para a gente poder responder algumas perguntas e tudo mais. Deixa eu ver aqui, parece que tem uma pergunta aqui no chat. Deixa eu só abrir aqui no chat aqui, só um minuto. Ó, o Lucas Gonçalves aqui perguntou para nós: quais frequências de envio das medições de variáveis para o meio para apresentar os gráficos no display OLED? Eu vou passar essa pergunta para meu colega Polan responder. Pessoal, com relação à frequência, né, de envio de notificações, quando a gente pensa assim em relação ao equipamento propriamente, né, independente aí se é a versão IO-Link ou Ethernet, né, ele está mandando as informações full-time em tempo real, contínuo, né? Então é o tempo, logicamente, de processamento do sensor ali, que são alguns segundos, né? Essa variação que ele tem. Agora, a parte de envio, por exemplo, a comunicação envolvendo, por exemplo, o monitoring box, da mesma forma, só que, logicamente, a gente pode configurar caso eu queira coletar de forma diferenciada. Então, por exemplo, o ideal, logicamente, quando a gente envolve uma aplicação para controle de vazamento, né, controle de eficiência energética, a gente quer o mais full time possível, né? Então a gente deixa sem filtros, né, como a gente usa em qualquer outro equipamento de instrumentação. Mas é possível, logicamente, bypassar isso, né? Ou seja, coletar em tempos mais espaçados, caso seja necessário. Vamos ver aqui se tem mais alguma dúvida. Pessoal, está aberto aí, caso vocês queiram passar para a gente mais alguma dúvida. Pessoal, caso não tenha mais dúvidas, vamos encerrando por aqui. Logicamente, os canais estão abertos, né? Logicamente, estamos aí disponíveis aí para esclarecimentos de dúvidas que venham a surgir posteriormente, né? Da minha parte, eu agradeço a participação de todos e até uma próxima. Passar aqui para o Rafael finalizar com vocês. Pessoal, obrigado aí pela participação. Teremos próximos webinars semana que vem, tá? Sobre visão, sobre emocionante. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.